Graça e paz, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos a mais um culto de celebração ao Senhor nesse domingo, um domingo que o Senhor separou para que nós estejamos juntos adorando, ouvindo a sua palavra nessa noite. E eu queria também convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 125, versículos 1 e 2. Olha só o que é que diz a palavra do Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Deus possa abençoar grandemente a sua vida, o Senhor possa estar abençoando a sua casa e toda a sua família. E nessa hora eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar entregando ao Senhor esse momento de culto. Não é simplesmente uma programação do YouTube que nós programamos e colocamos para que os irmãos possam assistir, mas é um momento especial em que nós estamos juntos como um só corpo, um só espírito, em um só amor, unidos, mesmo distantes socialmente, mas estamos unidos nesse mesmo espírito para celebrarmos ao Senhor juntos, ouvirmos a palavra do Senhor juntos. E nessa hora convido você, em qualquer momento de distração que você esteja passando aí na sua casa, a sair, a ficar com seus olhos fixos aqui na telinha do YouTube, para que a gente possa orar juntos. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós somos gratos a Ti, Deus, por essa noite que o Senhor nos separou, para que sejamos juntos, reunidos em um só corpo, em um só espírito, para que possamos louvar, para que possamos exaltar o Teu nome, Pai. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua graça, pela Tua infinita misericórdia sobre nossas vidas, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, por esse meio de tecnologia, Senhor, que nos permite estarmos juntos, Senhor, ainda que distantes socialmente, mas que é uma tecnologia que nos permitiu vivermos essa experiência, Senhor, como igreja. Pai, não deixa que o coração, Senhor, do Teu povo venha se esfriar, Senhor, com esse distanciamento, Senhor, do templo, Senhor, da convivência na igreja, Pai. Mas que possamos aprender a ser igreja, a ser um corpo de Cristo em tempo e fora de tempo, no templo e fora dele também, Pai. Em nome de Jesus, Pai, seja com aquelas vidas, Senhor, que nesse momento tem passado necessidade, que o Senhor possa levantar a sua igreja como um canal de bênção, Pai, como um canal, Senhor, de propagação do Teu Evangelho, não só em palavras, mas também em atitudes, Pai. Nós Te louvamos, nós Te exaltamos essa noite por tudo. Em nome de Jesus, desde já Te agradecemos. Amém. Amém, meu irmão. Que o Senhor possa abençoar a sua vida no decorrer desse culto. Vamos louvar juntos ao Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Ele
te adorar. Eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória.
A graça e a paz, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez, né, reunidos para adorar ao Senhor, né, com a pregação da sua palavra, e vamos todos começar a refletir, né, entrar na presença do Senhor através da oração, antes de nós começarmos a exibição, a exposição da palavra do Senhor. Assim oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus, nessa hora que o teu santo nome possa ser glorificado em nossos corações, ó Deus. Que possamos estar ligados na pregação da tua palavra, dando assim a reverência que ela merece. Se conosco, ó Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amados, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10, e vamos estar fazendo uma leitura. E vamos hoje nos regozijar e aprender um pouco sobre a sua palavra, que está escrita em João 10. Abra a sua Bíblia e vamos ler juntos. João 10 diz assim, a partir do verso 1 em diante. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele clama pelo nome às suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Então, meus amados, essa passagem de João, ela é muito rica e ela daria um seminário, daria para a gente trabalhar ela assim, numa grandeza enorme, né, para se estudar, para desmiuçar esse capítulo 10, ele é muito rico, né, mas eu vou tentar aqui fazer com que nós estudemos especificamente alguns pontos específicos que de acordo com o meu estudo, eu achei pertinente para a nossa meditação no dia de hoje.
né? Que Deus possa estar nos abençoando nessa hora. Então, meus amados, o que é interessante é o seguinte, é que se nós percebermos no capítulo anterior de João, esse evangelista ele havia escrito acerca da cura de um cego de nascença, onde Jesus Cristo tinha curado ali um cego de nascença, e onde os fariseus haviam contestado, né, esse ato de milagre de Jesus, visto que havia sido em um sábado, né? Então os fariseus viviam em perseguição de Jesus para tentar pegar ele, podemos dizer assim, em algum tipo de flagrante para tentar condená-lo de alguma maneira, né? Então Jesus Cristo se utilizava bastante nesse contexto ali em colocar suas falas por parábolas. Então ele tentava ali de alguma forma mistificar ou talvez para alguns, talvez para as suas ovelhas, facilitar muitas vezes, né, trazer a palavra de Deus através de uma linguagem, do contexto, né, daquele povo. E ele se utilizou dessa linguagem figurativa, né, que é a parábola, que é aquilo que a gente pode comparar, né, fazer uma comparação com o contexto das pessoas ali de determinada localidade, para tentar explicar, né? Isso é uma forma de tentar explicar, né, algo de uma outra forma, utilizando outros elementos. Então ele estava falando de um cego de nascença. Depois que ele terminou ele concluiu essa cura, ele se retirou e continuou, né, falando acerca falando de si mesmo, que ele era o bom pastor, e começou a partir daí apontar, né, quem eram os não pastores, ou seja, quem eram aqueles que se passam por pastores e de fato não são pastores, né? E o tema desse texto, ele é Jesus, o bom pastor. Ele se coloca como o verdadeiro pastor, simbolizando e mostrando que ele daria a vida ali na cruz, né, para salvar a vida das suas ovelhas, né? Ali simbolizando o pastor supremo, né? O pastor o pastor dos pastores, podemos dizer assim, ok? Então a gente consegue vislumbrar alguns personagens nessa parábola que ele tenta explicar para que as pessoas entendam, né, aquilo que ele queria dizer. E eu vou tentar explicar aqui para os amados como era um pouco aquele contexto lá, e já explicando e mostrando pontualmente em que versículo ele se encontra. Então, meus amados, no verso 1 ele diz que o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Ou seja, todos aqueles, a porta do que ele está falando, e no contexto ele diz que ele é a porta, né? Então aqueles que não é chamado, aquele que não entra pela porta, aquele que não tem o chamado, ele é ladrão e salteador, porque a intenção dele não é pastorear, não é apacentar, né, as suas ovelhas. Então ele estava tentando já na introdução ali, né, tentando mostrar que um pastor verdadeiro, ele precisa de fato demonstrar, né, esse amor, esse apreço em pregar a verdade, a viver a verdade que se prega. Então hoje nós vemos muitos exemplos que são muito contraditórios quanto a essa questão. No verso 2, ele diz que aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, né? E ainda que ele esteja falando muitas vezes dele mesmo, e muitas dessas passagens, dessas falas, também a gente pode trazer o entendimento de que, por exemplo, no verso 2, aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, né? Porque Deus deixou aqui instituído essa função de pastorear as ovelhas. Então os verdadeiros pastores, ele como pastor supremo, o supremo pastor que deu a vida pelas ovelhas, mas ele diz que os pastores verdadeiros, né, ele entra pela porta, ou seja, ele tem um chamado verdadeiramente de Deus, né? Nós devemos ter a sensibilidade de entender e discernir, né, de quando um verdadeiro pastor ele é aqui na terra realmente chamado, né, para ser. A gente tem que observar algumas características fundamentais, né, para identificar as ações e dizer, segundo a palavra de Deus, se esse pastor é verdadeiramente chamado por Deus para apacentar as suas ovelhas. Porque exatamente para esse, no verso 3 diz que ele abre,
né, o porteiro abre a porta, ou seja, há um chamado verdadeiro de Deus. Jesus abre a porta para essa pessoa ser pastor, né? As ovelhas ouvem a sua voz e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Existia quando eu falei em relação à questão do uso da parábola que Jesus Cristo se utilizava, aqui, por exemplo, naquela época, existiam vários apriscos, né? E vários apriscos e vários criadores, vários pastores de vários rebanhos, né? Mas no inverno, em tempos em que o clima ficava complicado na região, existia um grande aprisco, né? Existia um grande aprisco onde vários pastores levavam seus rebanhos para levarem suas ovelhas para que elas ficassem protegidas naquele grande aprisco, ok? Visto que, dependendo da situação climática, de muitos outros aspectos, de animais, né, que são naquela época ali predadores, né, visto que nós somos, só abrindo uma aspas aqui, nós somos considerados ovelhas, né? Que na Bíblia, quando Jesus fala essa questão de nós sermos ovelhas, etc., é justamente porque as ovelhas são animais frágeis, dóceis, fáceis de ser ludibriadas, realmente precisa, né, de um guia, precisa de fato de alguém que lhe dê e que lhe promova a segurança. Então, por isso que nós na Bíblia somos ali um dos motivos pelos quais nós possamos entender, né, podemos entender o porquê de ovelha, né? Então é mais ou menos isso. Então, nesse grande aprisco, Jesus Cristo, ele diz que, olha, ali existem diversos pastores, e para muitas situações, nesse grande aprisco, existiam pessoas que eram contratadas para tomar conta, não é, daquele grande aprisco, ou seja, que aqui o contexto chama de mercenário, aquele que recebia simplesmente para tomar conta ali, né, daquelas ovelhas ali, vamos dizer assim, era como se fosse o emprego dele. Ele não estava ali porque amava as ovelhas, não, muito menos por dar, né, porque teria capacidade de dar a vida por aquelas ovelhas ou qualquer coisa nesse sentido, mas sim, né, pelo simples fato de estar ali pelo dinheiro, podemos dizer assim, pela sua remuneração, né, por algum ganho pessoal e não por amor àquelas ovelhas. Entenderam? Então o mercenário desse texto é mais ou menos essa figura que existia naquela época. Então esse não é pastor. Aquele que está ali por dinheiro não é pastor, né? Ele está ali a menos para ganhar o dele, terminou o seu momento ali, foi embora e acabou. Entenderam? Então muitas vezes a gente precisa entender o contexto para saber como são colocadas as falas, para que a gente possa entender da melhor forma possível. E o que é mais interessante, que nesse contexto, nisso que acontecia, as ovelhas, elas conhecem. Veja que quando Jesus fala que as ovelhas, elas conhecem a voz do pastor, se chegasse um outro pastor, né, se algum outro pastor ou alguma outra pessoa chegasse chamando, né, por elas, ela não reconhece a voz daquele pastor. Então, as ovelhas de determinado pastor, elas ouvem o seu pastor. Ou seja, se outro pastor chegar lá, ou qualquer outro enganador ou salteador, as ovelhas elas não ouvem, elas não reconhecem a voz daquele outro pastor, ou ladrão ou salteador, como o texto nos mostra, como a gente leu anteriormente. Amém? Então, o que nós podemos entender disso é que no decorrer da leitura, no verso 3, diz que para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e a chama pelo nome. O que é mais interessante é que o pastor, ele conhece as suas ovelhas e a chama pelo nome, e a ovelha ouve a sua voz. É muito interessante, e daqui a pouco eu retorno acerca disso, para a gente trabalhar um pouquinho mais acerca dessa questão das ovelhas ouvirem a voz, né, do seu pastor. Depois de fazer sair todas, né, as que lhe pertencem, ou seja, olha o verso 4, olha para a sua Bíblia, no que está escrito no verso 4, diz assim: depois de fazer sair todas as ovelhas que lhe pertencem, ou seja, quando ele vai lá para o grande aprisco e vai chamar as suas ovelhas, aquelas que lhe pertencem, as ovelhas que lhe pertencem, ou seja, isso conota, isso nos mostra
que ali existem ovelhas que não pertencem a Jesus. Está claramente aqui colocado no texto que existem ovelhas ali que não pertencem a Cristo. E vai adiante dela, ou seja, vai na frente, a ideia de quem está ali na frente para proteger o primeiro impacto, a primeira ameaça que esse rebanho sofreu, o pastor está ali na frente. Então, esse é o verdadeiro pastor, o grande pastor, o bom pastor, aquele que dá a vida, aquele que protege as suas ovelhas, né? E ele e elas o seguem, ou seja, as ovelhas, as quais pertencem a esse grande pastor, ela segue. Se verdadeiramente essa ovelha é desse pastor, essa ovelha ouve, reconhece a voz desse pastor e a segue, né? Porque lhe reconhece a voz. Está dando para entender alguma coisa acerca disso? As ovelhas verdadeiras, elas ouvem a voz do seu pastor e as seguem. Verso 5 diz: de modo nenhum seguirão a estranho. Muito interessante. Antes fugirão dele. Olha o verso 5 na sua Bíblia. Porque não conhecem a voz de estranhos. Glória a Deus por isso. De modo nenhum seguirão a estranhos. Isso é uma maravilha para nós que reconhecemos e somos, né? Reconhecemos que somos ovelhas do pastoreio, do aprisco do Senhor Jesus. Porque nós não seguimos outro que não seja o grande pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Muitos acreditam em outros pastores, em pessoas, em coisas, em filosofias, em ideias, em segmentos, na moda, no que está na moda, e esquece do verdadeiro pastor, quando na verdade o texto deixa claro que os que conhecem a voz do seu pastor não segue outro, não dá ouvido a outro, pelo contrário, foge dele. Isso é muito importante nós entendermos isso, e isso dá aqui para a gente até dar um tema para essa pregação, né? Como reconhecer, como saber quem é ovelha e quem não é ovelha. Assim como também podemos dizer que um tema para essa pregação seria quem podemos dizer que é um verdadeiro pastor e um falso pastor. Verso 6, Jesus ele já começa a propor, né, uma parábola, porque não compreenderam o sentido do que ele falava, né? Então, ele continua. No verso 7 ele diz: em verdade vos digo que ele é a porta das ovelhas, como eu já disse antes. Todo aquele que aqui na terra, na questão humana, que não entra para assumir qualquer coisa, qualquer cargo, qualquer assunção de qualquer, podemos dizer, em qualquer âmbito, que não entra pela porta, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Está enganando, está se colocando no lugar de ladrão, de salteador. Verso 8, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Que ovelhas são essas? Do verso 8. E quem são todos esses que vieram antes de Jesus? São todos os que vieram em seu nome. São todos aqueles que diziam e se diziam serem mestres quando não eram, que se diziam profetas e não eram, que se diziam vindos da parte de Deus e não o eram. E essas ovelhas desse verso 8 são todos aqueles que se negaram a seguir esses. Lembra de Daniel? Um exemplo, que não quis comer do manjar do rei, onde todos se curvaram por aquele que se dizia rei e se dizia um líder constituído, uma divindade, e Daniel e seus amigos, aqueles jovens adolescentes, não se curvaram. Verso 8 ele diz: as ovelhas não lhe deram ouvido. Hoje não é diferente. Tantos pastores por aí pregando coisas errôneas,
totalmente grotesca segundo a leitura bíblica. E você, que é ovelha de Deus, não dará ouvido a esses. Não o seguirá, pelo contrário, fugirá desses falsos pastores, desses ladrões, desses salteadores que esse capítulo mostra. O verso 9, ele diz: eu sou a porta, se alguém entra por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Esse versículo é um versículo que nos consola, que nos dá a certeza de estarmos seguros na presença de Deus, aquele que entra por Cristo pela porta verdadeira. Aí no verso 10 eu tenho uma pequena coisa para dizer para vocês. Talvez você em toda a sua vida cristã, né, em toda a sua vida de seguir a Cristo, entendeu ou entendia muitas vezes, interpretava de forma um pouco equivocada, né, esse verso 10 de João 10. E diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meus amados, muita gente pregou para você, dizendo que esse versículo trata-se, se refere a Satanás, ao diabo. É mentira. Afirmo aqui, é mentira. É claro que o diabo, ele em sua essência tem e executa essas ações, por exemplo, podemos dizer assim. Mas o personagem, né, aquele que Jesus queria realmente dizer e acusar, não era o diabo desse versículo. Né? Nós várias vezes dizemos, eu até muitas vezes disse, né, no início da minha caminhada cristã, né, não, o diabo só veio roubar, matar e destruir, se utilizando, por exemplo, desse versículo para afirmar isso. E a gente sabe que a gente vai amadurecendo, vai lendo, vai buscando a palavra de Deus e vai entendendo isso. Então não se frustre, né? Não se frustre, caso você acreditou até hoje, mas graças a Deus estamos aqui para cada dia a gente ir estudando a palavra de Deus e tentando entendê-la da melhor forma possível, a ponto de que nós cheguemos à perfeição, né, quando estivermos ali no céu. Verso 11, ele repete: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Né? A partir dali, desse episódio, os fariseus e saduceus começaram a maquinar como fazer para prender Jesus e o matarem. Né? O verso 12 diz que o mercenário que não é pastor e a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e a dispersa. Ou seja, quem nunca viu hoje isso? Quem nunca viu ou tem uma história, conhece uma história como essa? O mercenário, aqueles falsos pastores, quando vê aqui a situação começando a se complicar, dá as costas, cada um por si. E as ovelhas são entregues né, a qualquer lobo, e essas ovelhas são arrebatadas. O mercenário, ele foge, ele não tem compromisso, como eu já disse antes, exemplificando no contexto. Verso 13 diz: o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Está claro, se você olha para o texto, você vai ver. Jesus Cristo, eu disse, repete no verso 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Opa! Jesus conhece suas ovelhas. E ele disse que as ovelhas deles o reconhecem. Vamos começar a entender isso aí. Verso 15 diz, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Opa! Que comparação Jesus Cristo acabou de fazer do relacionamento do pastor com as ovelhas e dele com o Pai Todo-Poderoso. Olha o verso 15, gente. Olha para a sua Bíblia. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ou seja, assim como ele conhece, o Pai conhece a Cristo, eu conheço o Pai e dou minha vida às ovelhas. Vê que comparação. Um grau de intimidade. O elo que é aqui afirmado e confirmado por Jesus. De dar a vida, de intimidade, de amor, que a gente não tem como mensurar, né? A gente não tem como imaginar na nossa finitude humana, né? Que amor é esse?
verso 16 diz ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Isso é muito interessante. Ele remete a toda Israel celestial, a todo verdadeiro povo de Deus, que não se tratava apenas dos judeus. Aqui ele se refere aos gentios, aqueles que Jesus Cristo havia de resgatar, que somos eu e você, por exemplo. Isso enfurecia muito os judeus naquela época, os saduceus e os fariseus. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Verso 18. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Então essa missão foi dada pelo Deus Todo-Poderoso ao seu Filho para cumprir esta missão aqui. Mas ele veio resgatar as suas ovelhas. Ele veio resgatar aquilo que foi perdido. Então, o que é que a gente pode entender dessa passagem? Você é uma ovelha ou você não é uma ovelha? Você ouve a voz do seu pastor? Você o segue? Esse é o grande X da questão. Você ouve a voz de Cristo, do grande pastor, e o segue? Será que você está seguindo ou você está endurecendo o seu coração? Outro ponto importante para essa reflexão. Você consegue identificar a voz do pastor, do seu pastor? Você consegue identificar quando esse pastor não é pastor, quando ele é lobo, ou quando ele é mercenário, ou quando ele é salteador? Quando ele vem de fato da parte de Deus? Nessa época agora de pandemia, eu queria compartilhar com os irmãos uma experiência que eu tenho vivido nesses dias. É impressionante, eu não sei como está a vida dos irmãos nesse sentido, mas a minha, por exemplo, eu posso afirmar que o meu relacionamento com Cristo, ele a cada dia se confirma e se torna mais forte e mais íntimo. Inclusive agora na pandemia. Porque nós podemos crer verdadeiramente que aquele que está em Cristo, ele não precisa de mais nada. E nada, nenhuma adversidade o separa do seu pastor. Coronavírus, crises políticas, problemas de violência, de toda sorte que nós vimos na sociedade. Isso só me aproxima de Cristo. E eu queria dizer o quanto eu estou ansioso para voltarmos, né, a congregarmos juntos, a estarmos juntos, irmãos. E na presença de Deus nos alegrarmos, rirmos juntos, chorarmos juntos, louvarmos e engrandecer o nome de Jesus juntos. Isso é uma característica das ovelhas que ouvem a voz do pastor. E eu queria dizer a você, e eu não posso me furtar disso, é que se você se sentiu aliviado, é que se você se sentiu de férias com Cristo, se você se de algum modo você está melhor para você agora, não estando com as obrigações da igreja e suas funções normais, rotineiras na igreja, o próprio fato de você ter a obrigação de cumprir a sua determinada missão na igreja, ou estar na igreja propriamente dita, se você está feliz com isso, dando graças a Deus por não estar tendo essa obrigação, reveja seus conceitos. Se essa pandemia tem sido, podemos dizer assim, perfeita para você dar um tempo, reveja seus conceitos. Olhe para trás. Converse com o grande pastor e veja se de fato você ouve a voz dele. E veja se de fato você é ovelha. Porque ele vai permanecer pastor. E ele vem aqui buscar as ovelhas dele.
só ouvem a voz dele quem é a ovelha dele. E que em nome de Jesus Cristo você possa ser. E eu tenho certeza que em nome de Jesus Cristo você vai ter esse encontro, se não teve, ou se aqui para essa pregação você está sendo confirmado que você é a ovelha de Cristo. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa a cada dia alimentar e te mostrar que as dificuldades não afastam ninguém, a verdadeira ovelha do pastor. Pelo contrário. E é um exemplo que eu vou dar para terminar, é que às vezes as dificuldades são tão necessárias, as tribulações são tão necessárias, talvez mais necessárias do que os períodos de bonança. Porque na bonança as pessoas se afastam de Cristo, a igreja perde força, as heresias adentram e arrombam as portas da igreja. Mas na perseguição, a igreja se fortalece, os verdadeiros cristãos se mostram quem são, e a igreja só cresce, a teologia cresce. O amor verdadeiro por Cristo, embora aqui em números diminua, mas ela só se fortalece. Eu não vejo de outro modo esse momento que estamos vivendo. A perseguição acaba mostrando quem é ovelha e quem não é. Que Deus possa nos abençoar. Que você possa ser e confirmar no seu coração que você é uma ovelha desse aprisco. Eu te louvo, Senhor Deus, por fazer parte do teu aprisco. E você reveja seus conceitos. E se de contrário, que Deus possa estar realmente confirmando em seu coração que você é ovelha. Fiquemos todos na santa paz de Cristo Jesus. Amém. Bem, chegamos a mais um final de culto deste domingo de celebração. Que o Senhor tenha falado grandemente ao seu coração através do louvor e através da pregação da palavra. E lembramos também aos irmãos sobre a contribuição da nossa cesta básica, que acontece na terça e na quinta-feira, das 18 às 20 horas. Sempre vai ter um oficial aqui para receber os irmãos, para fazer a sua contribuição. E você também, que vai contribuir com a cesta básica e também quer trazer o seu dízimo e oferta, pode trazer nos mesmos dias da terça e quinta-feira, das 18 às 20 horas. Traga o seu envelope, sempre se identificando que um dos oficiais estará aqui para lhe receber. Ou você pode também contribuir através da nossa conta bancária que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. No mais é isso, meu irmão. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E não se esqueça, se você não é inscrito ainda no nosso canal aqui no YouTube, se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like nesse vídeo e compartilhe ele com outras pessoas. Assim também estaremos divulgando e propagando cada vez mais a palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida, toda a sua família e até semana que vem em mais um culto de louvor.